Muito bem, pessoal, vamos aqui à solução de mais um exercício. Diz assim, ó, um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Armando, Celso, Edu, Juarez e Tasso. Perguntado sobre quem era o culpado, cada um deles respondeu. Armando disse, sou inocente. O Celso disse, Edu é o culpado. Edu disse que Tasso é o culpado. O Juarez disse, Armando disse a verdade. E o Tasso disse que Celso mentiu. Sabendo que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, podemos concluir que o culpado é Armando, Celso, Edu, Juarez e Tasso. Então, nessa questão, ele quer saber quem é o culpado. Então, questões desse tipo, questões de verdade e mentira, é muito cobrado em prova de concurso. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, nós temos que considerar cada uma das falas das pessoas envolvidas. Que, no caso, nós temos ali as falas do Armando, do Celso, do Edu, do Juarez e do Tasso. É a primeira coisa que a gente levar em consideração. Segundo, além dessas informações, geralmente os exercícios dão algumas informações extras, né? Informações adicionais. No caso aqui, ela disse o seguinte, ó, um crime foi cometido por uma e apenas uma pessoa. Então essa informação é importante para nós, porque somente uma pessoa cometeu o crime. Então é uma boa informação. Logo, só existe um culpado. A outra informação é o seguinte, apenas um dos suspeitos mentiu. Então, somente um é mentiroso, o resto tudo está falando a verdade. E apenas um disse a mentira. Então, temos o crime, só existe um culpado e apenas um mentiroso também. Então, nós vamos pegar essas informações. Está aqui, ó. O crime foi cometido por uma pessoa e só há um mentiroso. É o que nós temos. Vamos fazer aqui uma planilha segundo as declarações de cada um. Se eu considerar, por exemplo, que Armando é um mentiroso, então todos os outros vão falar a verdade. Se eu considerar que Edu é o culpado, todo mundo vai falar a verdade. Se eu considerar que Edu, né, que é o mentiroso, então todo mundo falou a verdade. Se eu considerar que é o Juarez o mentiroso, então todo mundo disse a verdade. E se eu considerar que Tasso é o mentiroso, então todo mundo disse a verdade. Pronto. Muito bem, então o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar cada uma das afirmações dele e para resolver essas questões, o mais fácil é você pegar, baseado nas informações extras, né, que o problema dá, você vai pegar as informações que entram em choque de acordo com as informações que ele deram. Por exemplo, ó, se você pegar a segunda afirmação em que Celso disse que Edu é o culpado e a terceira afirmação em que Celso disse que Edu disse que Tasso é o culpado, e você comparar com a primeira que diz assim, ó, que o crime foi cometido por uma só pessoa, você vai ver que aqui há uma contradição. Por quê? Porque só uma pessoa daqui está mentindo. E as duas estão apontando culpados diferentes. O Celso diz que o culpado é o Edu, e o Edu diz que o culpado é o Tasso. Um deles dois está falando a verdade, e um deles dois está falando a mentira. Mas os dois não podem estar falando a verdade. Por quê? Porque só existe um culpado. Se o Celso, vamos supor que o Celso está dizendo a verdade, então ele está dizendo que Edu é o culpado. E vamos supor que o Edu está dizendo a verdade, então nós vamos considerar que Tasso é o culpado. E aí nós vamos ter dois culpados, se eu considerar os dois como falando a verdade. E se eu tiver dois culpados, vamos ferir, né, a primeira dica que ele disse que o crime foi cometido por uma pessoa somente. Então, um desses dois está mentindo. Então, sempre você vai pegar, para começar a analisar, aquela informação que entra em choque, né, que vai contradizer. E a partir daí você vai deduzir as outras. Então, vamos considerar a primeira afirmação. Vamos considerar que Celso é o mentiroso. Se Celso é o mentiroso, a gente vai aqui na linha dele. Então, aqui, ó, segunda hipótese é mentiroso e todas as outras são verdadeiras. Se eu considerar que Celso é um mentiroso, então eu vou dizer que a primeira hipótese é verdade. Então, Armando disse assim, sou inocente. Então, segundo considerar que Celso é mentiroso, a primeira hipótese é verdadeira, nós concluímos que Armando é inocente. O Celso está mentindo, e o Celso está dizendo que Edu é o culpado. Então, se ele está mentindo, Edu é inocente. Por quê? Porque nós estamos dizendo que essa afirmação é mentirosa. Considerando, a terceira hipótese também é verdadeira. Então, está dizendo, Edu está dizendo que Tasso é o culpado. Isso aqui é verdade. Então, Tasso é culpado. A quarta hipótese, ó, que também tem que ser verdadeira, está dizendo diz o seguinte, Armando disse a verdade.
O que Armando disse, gente? Armando disse que ele é inocente. Veja que até agora não houve nenhuma contradição com o que a gente está encontrando. No quinto, Celso mentiu. E segundo aqui, essa afirmação é verdade. Celso mentiu. Olha, gente, é tão verdade isso que Celso mentiu, que o Tasso disse que Celso mentiu. Então, se Celso mentiu, olha o que nós encontramos, ó, que ele era o mentiroso. Então, se isso aqui é verdade, então Edu é inocente. Então, fechou. Veja que não houve nenhuma contradição. Aqui nós já temos a resposta da nossa questão. A questão é, o Tasso é que é o culpado. Mas, para fins didáticos, nós vamos considerar a terceira afirmativa como sendo o Edu o mentiroso. Entendido? Então, o que a gente fez no começo? Nós consideramos o seguinte, que um desses dois aqui tinha que ser o mentiroso. Eu analisei a hipótese de Celso ser o mentiroso e cheguei a uma conclusão verdadeira. Então, realmente, nós descobrimos que o Celso é o mentiroso. Até o próprio Tasso, né, concluiu isso. Então, deu verdadeiro, não houve nenhuma contradição. Já encontramos a resposta. Só para você entender como seria uma contradição, eu vou responder a questão considerando que o Celso disse a verdade e que o Edu é que é o mentiroso. Então, Edu é o mentiroso. Então, se Edu é o mentiroso, então a terceira hipótese é mentirosa e todas as outras são verdadeiras. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira hipótese diz, Armando diz que ele é inocente. Então, Armando é inocente. Celso diz, Edu é o culpado. E nós estamos considerando isso como sendo verdadeiro. Então, segundo Edu sendo mentiroso, Edu é o culpado. A terceira, Edu disse que Tasso é o culpado. Isso é mentira. Se isso é mentira, então Tasso é inocente. A quarta afirmação diz que Armando disse a verdade. O que Armando disse? Eu sou inocente. Então, é verdade. Se isso aqui é verdade, então Armando é inocente. Até agora não houve nenhuma contradição. Vamos para a quinta. A quinta diz assim, ó, Celso mentiu. E isso é verdade. Ora, Celso mentiu. O que? Ora, Celso mentiu. Se Celso mentiu, então isso aqui, ó, não é verdade. Isso aqui é mentira. Ora, se Celso mentiu, então ele está dizendo o quê? Que Edu é inocente? Veja que houve uma contradição. Por quê? Porque, segundo Tasso, o Edu é inocente. E a nossa conclusão, nós já tínhamos chegado à conclusão de que o Edu é culpado. Veja que houve o quê? Uma contradição. Então, nesse caso, essa alternativa aqui é falsa. Logo, quem é o mentiroso é Celso e quem é o culpado é Tasso. Portanto, a resposta correta é a letra E. Ok? Um abraço e até a próxima.